Hoje, nosso 27º dia, e o tema da ministração desta manhã é: existe muita diferença entre servir e se servir. Existe muita diferença entre servir e se servir. E eu vou pegar aqui um exemplo, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Vou pegar o exemplo aqui de uma pessoa do ministério de louvor de dentro de uma comunidade cristã. Você pode estar lá para servir, mas você pode estar lá também para se servir. A pessoa está lá tocando na frente, ministrando, e ela pode estar lá servindo a comunidade, sendo instrumento de Deus para servir as pessoas, através de um dom que ela recebeu, ela está compartilhando. Ou a pessoa pode estar lá se servindo. Ela está lá porque ela quer, ela está lá porque ela gosta, ela está lá para fazer do jeito dela, tem que ser do jeito dela. E aí a gente percebe muito pela atitude das pessoas, né? Percebe muito pela atitude das pessoas. Quando as pessoas estão fazendo alguma coisa, elas estão fazendo alguma coisa porque elas estão pensando nelas, porque elas estão querendo levar alguma vantagem com isso, ou elas estão fazendo o que estão fazendo de fato para abençoar pessoas. E a gente vê muito isso na atitude da pessoa, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Neemias aqui. Quando Neemias ele foi levado para Jerusalém, para ser um instrumento de Deus lá, Neemias não foi pensando em qual a vantagem que ele levaria se ele reconstruísse os muros. Meu nome vai ficar para a história, eu vou poder ser uma pessoa reconhecida, eu vou poder ser o rei de Jerusalém, eu vou poder ser visto por todo o povo, ser admirado por todo o povo, eu vou construir do meu jeito. Neemias não pensou disso. Neemias ele pensou em ir para aquele lugar e servir. Ir para Jerusalém e ser um instrumento de Deus naquele lugar. Ele não pensou nele, ele pensou em de que modo ele poderia ser um instrumento do Senhor. E aqui, gente, nós chegamos num ponto em que nós temos que pensar o seguinte: Deus ele te separou para uma missão, para servir, certo? E nessa missão não é para você se servir, é para você servir, é para você abençoar. Deus te colocou nessa terra e Ele te abençoa e Ele cuida de você. Mas Deus te colocou nessa terra para você abençoar e cuidar de alguém, para você abençoar e cuidar de algo que Ele colocou nas tuas mãos. E quando você for fazer isso, não é para você fazer isso pensando em você, pensando em que vantagem você pode levar nessa história. Por exemplo, você quer reconstruir teu casamento. Reconstrua teu casamento por causa da tua esposa ou por causa do teu marido, não por causa de você. Não por causa do teu sentimento, não por causa daquilo que você quer, não por causa da dor que você sente. Se você de fato quer ser um instrumento de Deus no teu casamento, você precisa reconstruir por causa dela, por causa dele, não por causa de você. Se você quer reconstruir teu relacionamento com teu filho, você tem que reconstruir por causa dele, não por causa de você. Tem que ser o melhor para ele, não o melhor para você. Certo? Se você quer reconstruir tua família, não é para você levar alguma vantagem nisso. Você quer reconstruir a tua família porque você percebe que a tua família precisa de reconstrução. E você quer o melhor para a tua família, não o melhor para você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque tem muita gente que vai fazer o bem para o outro, mas ele não vai fazer o bem para o outro porque ele está fazendo para o outro. Ele vai fazer o bem para o outro porque ele vai levar alguma vantagem nisso. Agora, por exemplo, esse período de pandemia, aí começou aquelas lives lá de cantores e não sei o que lá, e vai fazer show, e aí vai colocar aquele negocinho beneficente, porque vão ajudar. Na verdade, a maioria das pessoas utiliza isso aí para tentar ganhar público, para tentar levar alguma vantagem, de fato, nessa história. Certo? A pessoa está pensando nela mesmo, senão não faria, certo? Muita gente acaba pensando nisso, e muita gente faz as coisas pensando em que retorno que vai ter, certo? Então esse é um ponto muito importante. Para aquilo que você está reconstruindo, é você parar um pouquinho para pensar, eu estou reconstruindo isso aqui por causa disso mesmo? Eu estou reconstruindo porque eu quero mesmo abençoar essa família? Eu estou reconstruindo porque eu quero mesmo abençoar esse casamento? Eu estou reconstruindo porque eu quero mesmo mudar essa história? Eu estou reconstruindo porque eu quero ser instrumento de Deus? Eu estou reconstruindo porque eu quero ser mesmo um servo de Deus? Ou eu estou reconstruindo porque eu estou pensando em levar alguma vantagem com isso? Você está me entendendo, gente, onde eu quero chegar? É um ponto muito importante da nossa vida, certo? Porque a pior coisa do mundo é a gente, depois de uma amizade, ou depois de um relacionamento,
ou qualquer lugar que a gente esteja, e que de repente alguém se aproxima da gente e diz, eu vou te ajudar, vamos caminhar, vamos fazer, é lá na frente você descobrir que na verdade a pessoa tinha interesse dela a respeito de tudo aquilo que ela fez. E aí cai por terra tudo que fez. Cai por terra tudo que fez, porque a pessoa não estava pensando em você, ou na tua família, ou na tua casa, a pessoa estava pensando nela mesma. Certo? Então, esse ponto é um ponto muito importante, porque quando Neemias ele se levantou para ser um instrumento de Deus, quando ele se levantou para fazer a obra de Deus, ele foi para fazer a obra de Deus. Ele, no final, ele não queria pegar e falar, bom, agora eu quero ver o quanto eu ganhei com isso. Não, ele foi para fazer a obra de Deus. Então, quando você for fazer a obra de Deus, faça a obra de Deus. Você não precisa receber muito obrigado. Você não precisa receber ninguém te elogiando, ninguém te agradecendo. Você não precisa receber nenhum retorno por causa disso. Porque quem busca retorno é porque fez para si. Quem busca retorno é porque tinha uma expectativa em si mesmo dentro daquilo que fez. Então, quando você faz alguma coisa para alguém, lembra daquela frase que tinha, né? Não saiba a tua mão direita que a tua mão esquerda faz? Então, é mais ou menos isso. Quando você se propõe a fazer algo por alguém, faça por ela e não por você. Ainda que seja bom, que seja gostoso, que todo mundo goste de um elogio, que todo mundo gosta que bata nas suas costas e diga, como você fez bem feito, ainda que tenha isso, mas faça para ser bênção, para ser instrumento de Deus. Faça para ser instrumento de Deus. Você está entendendo? E é nesse ponto que nós chegamos no capítulo 5, porque o capítulo 5 de Neemias é assim, o capítulo de número 3 é o capítulo da reconstrução. O capítulo de número 4 é quando todo mundo se une para reconstruir. Todo mundo está trabalhando, reconstruindo. O capítulo de número 4 é o capítulo em que pessoas se levantam contra ele. Os inimigos se unem contra o povo de Deus para tentar destruir. Então os inimigos se unem, se ajuntam para tentar destruir o projeto que a gente está reconstruindo. A missão que nós estamos fazendo. Tá? Então, capítulo 4. E no capítulo 5, gente, capítulo 5 é uma parte muito importante, porque é a parte em que nós precisamos olhar para dentro da gente. Porque nós começamos um projeto de reconstrução. Agora nós sabemos que nós temos inimigos, porque tem gente que não quer que as coisas aconteçam. Mas nós percebemos que a gente precisa tapar as brechas. E as brechas, elas estão dentro da gente mesmo. Com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com aquilo que está dentro do nosso coração. Então chegou num ponto dessa caminhada em que eles precisavam fazer uma reflexão e olhar para dentro de si e dizer o que dentro de mim eu estou pensando de fato sobre tudo que eu estou fazendo. Certo? Porque eu não estou aqui para levar vantagem. Eu estou aqui para ser bênção de Deus. Lembra que nessa história de reconstrução você é Neemias. Você é Neemias. E sendo Neemias, você não está nessa posição de reconstrução da tua vida para levar vantagem, mas para ser um instrumento de Deus, para ser bênção de Deus, para se tornar a pessoa que Deus te criou para ser bênção de Deus. Então, uma vez que eu entendo isso, que eu estou aqui para reconstruir, e toda a glória e toda a honra é para o Senhor, e toda a bênção que eu vou derramar vai ser sobre as pessoas que são alvos dessa reconstrução da minha vida, a partir do momento que eu tenho essa consciência, aí a coisa muda de figura. Porque eu sei que eu estou aqui para dar e não para receber. A gente sempre recebe, mas eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar, para oferecer. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Porque Neemias amou tanto a sua família, amou tanto o povo de Israel, a missão que Deus deu para ele, que ele foi lá e se deu, se entregou para que os muros pudessem ser reconstruídos. Esse ponto, gente, é muito importante. A gente podia ficar conversando o dia inteiro só sobre essa primeira frase aí. Mas vamos ao texto. Verso de número 10. Neemias capítulo 5, verso de número 10. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Olha só. Estamos no capítulo 5 de Neemias. E o capítulo 5 de Neemias começa com uma reclamação. O povo que está trabalhando, que está reconstruindo, o povo de Jerusalém, estão reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade. Chega um determinado momento em que eles reclamam para Neemias. E eles dizem, olha Neemias, nós estamos trabalhando, nós estamos lutando para reconstruir os muros de Israel, mas a gente tem outros problemas. Nós temos esse grande problema que Jerusalém está completamente destruída. Nós temos que reconstruir Jerusalém. Mas de nada adianta a gente reconstruir Jerusalém
e se livrar dos inimigos que vêm de fora se a gente tem inimigos aqui dentro. Não adianta a gente se livrar dos problemas que vêm de lá de fora para cá se a gente tem problema aqui. Porque nós estamos reconstruindo os muros para quê? Para que os inimigos não venham nos atacar, para que os inimigos não venham nos derrotar. Mas nós temos problemas aqui dentro, Neemias. Nós temos problemas aqui dentro que precisam ser resolvidos. E aí Neemias para ouvir eles, e eles contam. Eles estão passando necessidade, tem gente levando vantagem, tem gente vendendo comida cara. Tem gente que está endividada e ali, gente do próprio povo de Deus escravizando pessoas e vendendo como escravos. E aí alguém chega para Neemias e diz, nós juntamos dinheiro para comprar as pessoas que foram levadas como escravo, trouxemos ela para cá de volta, e agora tem gente dentro do próprio povo que está fazendo escravidão, pegando pessoas como escravo e vendendo para fora. Então nós estamos com problemas enormes aqui entre o próprio povo. E ontem nós aprendemos o seguinte, e presta atenção, gente, porque isso é muito importante. Quando você decide reconstruir, você tem um grande problema. Por exemplo, minha família está destruída, eu tenho um grande problema. Eu quero reconstruir minha família. Quando você decide reconstruir, eu quero reconstruir minha vida profissional. Está um grande problema. Quando você decide reconstruir, você começa a reconstruir, aí começam a pipocar os problemas estruturais que tem. Porque esse problema que o povo fala é um problema estrutural. Não adianta nada reconstruir os muros, ia cair de novo. Se eu não tampar as brechas, se eu não restaurar os meus problemas de caráter, se eu não melhorar a maneira que eu lido com a minha vida, as coisas que acontecem comigo aqui fora não vão ser muito diferentes daquilo que aconteceu até hoje. Então, quando eu decido reconstruir minha família, e eu começo a reconstruir minha família, começam a aparecer os problemas. Meu filho vai contar um dia que ele está muito magoado por algo que eu falei há 2, 3 anos atrás. Minha esposa vai revelar para mim que ela está muito ferida com uma coisa que eu fiz para ela faz 5 anos atrás e que aquilo machucou. E a partir daquilo ali as coisas pioraram muito no nosso relacionamento. Você está entendendo? Então, quando você decide construir, não fica chateado não, porque, pastor, depois que eu comecei a reconstruir, apareceu um monte de problema. É natural. Faz parte, é Deus que está trazendo esses problemas para a margem. Porque enquanto esses problemas estão no fundo, você não vê, eles continuam prejudicando e azedando a tua vida, e o diabo continua reinando sobre a tua vida, porque ele está segurando através desses problemas a tua vida. Quando você decide recuperar e restaurar a tua vida, Deus pega e traz esses problemas tudo para a margem. E diz, vamos lidar. E Deus vai te ajudar a vencer cada um desses problemas. Mas é necessário que a gente enfrente. Tá? Então, havia muitos problemas internos. Para que a gente resolva os nossos problemas externos, a gente tem que lidar com os nossos problemas internos. E é sobre isso que o capítulo 5 fala. E nesse texto que nós lemos, Neemias 5, aqui o versículo de número 10, Neemias vai trabalhar com o povo justamente essa atitude que nós devemos ter. Agora, gente, presta atenção no que eu vou falar, certo? Quando você quer mesmo que as coisas mudem, quando você deseja mesmo que a tua família mude, que a tua vida mude, que a tua vida profissional mude, que o teu relacionamento mude, que o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu filho mude, quando você quer mesmo, quando você está disposto mesmo, você investe. Você investe. Porque a gente só coloca dinheiro naquilo que a gente ama. E quando eu falo dinheiro aqui, eu estou falando no sentido simbólico, dinheiro mesmo também a gente só coloca naquilo que a gente ama. Mas eu estou falando no sentido simbólico, eu estou dizendo que você só empenha, você só doa para aquilo que você ama. Para aquilo que de fato você ama. Se a gente não ama, a gente não coloca recurso ali. A gente só coloca recursos naquilo que a gente ama. E olha só, Neemias, quando ele fica sabendo de toda essa situação, a primeira atitude de Neemias nós vamos emprestar dinheiro, nós vamos emprestar trigo, nós vamos emprestar comida. Nós não iremos cobrar juros, porque os outros cobravam juros. Nós não iremos cobrar juros. E eu gosto dessa palavra emprestar, porque se tem algo que nós precisamos construir é dignidade. Quando a gente vai dando as coisas e falando, não precisa mais me pagar, sabe? Essa generosidade boba, e vai dando lá, o cara pede dinheiro, você dá, o outro pede, você dá, certo? Coitado e tal, papá. Não, tem que ter dignidade.
A pessoa tem que ter o trabalho, tem que ter as coisas. Então tá, eu vou precisar te ajudar agora, eu vou emprestar para você, a hora que você puder, você me paga. Se a pessoa vai me pagar ou não, é outra história. É outra história. Mas eu vou deixar o dinheiro aqui com você, eu vou colocar aqui, você me paga depois. Certo? Então, eu gosto muito da atitude de Neemias. Neemias, ele se propõe, ele se dispõe a ser um instrumento de Deus. Ele diz, olha, é o seguinte, eu vou ajudar. Eu vou pegar do meu e vou dar para você. Não vou cobrar juro. Eu vou deixar com você aqui. A hora que você puder, você me retorna. Mas eu vou dispor. Eu vou tirar de mim e vou oferecer a você. E é assim que tem que fazer. Se eu quero reconstruir minha família, é assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar o recurso ali. Seja o perdão, seja o amor, seja o cuidado, seja o carinho, seja o respeito. Eu preciso colocar ali. E colocar sem querer de volta, sem querer cobrar juro com isso. Sem querer levar vantagem com isso. Eu preciso colocar. Neemias, ele se dispôs. E esta é a primeira lição. Quando nos dispomos a resolver um problema, você se dispôs a resolver um problema, devemos ser exemplo, reconhecer a necessidade de cada pessoa e ajudá-la a levantar-se e também a prosseguir. Então, se você decidiu, se você se dispôs a resolver um problema, porque reconstruir é resolver problemas. Se você se dispôs a resolver problemas, a reconstruir, então, primeiro você deve ser exemplo. O teu filho tem que dar também? Tá. Tua esposa também tem que dar? Teu marido também tem que dar? Todo mundo vai ter que ofertar e entregar alguma coisa, doar alguma coisa? Comece por você. Faça como Josué, né? Josué capítulo 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele começa assumindo. Eu tenho responsabilidade. Eu e a minha casa. Então tome consciência e dê o primeiro passo. Tome a iniciativa de ser um instrumento de Deus. Tá bom? Então, se disponha a resolver um problema. Tá? Se disponha a resolver um problema, mas seja exemplo. Seja exemplo. Reconheça a necessidade de cada pessoa. Porque às vezes eu quero restaurar meu casamento, ou quero restaurar minha vida com meu filho, ou quero restaurar minha vida profissional, alguma coisa, mas eu tenho que reconhecer a necessidade que cada pessoa tem. E ajudar a pessoa naquilo. Certo? Reconhecer as necessidades e ajudar. Eu vou ajudar a pessoa a se levantar. Eu vou ajudar meu filho a se levantar. Eu vou ajudar meu filho a me amar. Eu vou ajudar minha esposa a se reaproximar de mim, meu marido a se reaproximar de mim. Eu vou contribuir, eu vou ser bênção, eu vou deixar de ser peso, eu vou deixar de ser chato, eu vou deixar de ser, sabe, alguém intransigente, eu vou ser bênção. Eu vou investir, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou me empenhar. É uma dedicação. É uma dedicação. Ninguém é obrigado a fazer. Mas uma vez que você se dispôs a fazer isso, uma vez que você sentiu no coração o teu chamado e se dispôs a reconstruir, pague o preço para isso. Pague o preço. Pague o preço. E não diga assim, eu vou fazer, daí eu vou mudando. Não, eu preciso mudar antes para ver o resultado depois. Certo? Então, ajude cada pessoa nas necessidades que as pessoas têm. Ajude as pessoas a se levantarem e a prosseguir. Estenda as mãos, seja um instrumento de Deus aonde você está, em qualquer momento e em todo o tempo. Seja um instrumento de Deus. Coloque a tua vida e o teu coração diante do Senhor e permita que Deus te use como instrumento poderoso nas mãos dele, tá? Olha só, vamos pegar o exemplo aqui, vamos pegar Neemias. Olha só, o que Neemias faz? Neemias não segue os passos dos oportunistas. Neemias não segue o passo dos oportunistas. Tinha gente se aproveitando da situação. Sempre tem gente que se aproveita de uma situação de miséria. Esse momento que o mundo está vivendo agora, você viu quando o governo deu dinheiro aí para os prefeitos e governadores? A farra que foi? As pessoas, por pior que seja a circunstância, mas na hora que acontecem os problemas, aparecem os aproveitadores. Neemias não foi oportunista, ele não quis se aproveitar da situação, ele quis ser alguém para resolver, para solucionar. Não seja oportunista. Não queira se aproveitar de uma situação de fragilidade jamais. Seja um instrumento de Deus para reconstruir. E não alguém para se aproveitar da situação de fragilidade das pessoas.
Segundo, não permita esquemas de corrupção. Não permita esquemas de corrupção. Porque numa situação de fragilidade, o que mais acontece é corrupção, é gente tentando corromper. Faz isso que eu te dou aquilo, daí nós fazemos aquilo, a gente leva vantagem, a gente ganha 2, a gente entrega 1 e recebe por 2 e tal, certo? Então, nesses momentos de dificuldade, no momento que está tudo desconstruído, está tudo no chão, aparecem os oportunistas, aparecem pessoas que querem se aproveitar, corrupção, né? Aparece no meio. Não se aproveite da miséria alheia para enriquecer, para se aproveitar, para levar vantagem, para ter prazer. Tem gente que se aproveita da dificuldade dos outros para ter prazer. Tem gente que se aproveita da dificuldade, da miséria dos outros para enriquecer. Não aproveite disso. Seja justo, seja íntegro, porque a vida é cumprida. A vida ela é cumprida. E lá na frente você vai ser cobrado por tudo aquilo que você escolheu. Por todas as escolhas que você fez. Neemias, ele não foi oportunista, Neemias não se corrompeu e Neemias não se aproveitou da miséria alheia para se enriquecer. Agora a gente vai entrar num período político, agora começa a festa, né? A farra das pessoas querendo aqui, querendo ali, querendo conversar, querendo isso, querendo aquilo. Certo? Muitas pessoas oportunistas, muitos oportunistas. Não todos, mas muitos oportunistas. Pessoas que querem levar vantagem. Pessoas que querem se encostar, pessoas que querem se aproveitar. Isso acontece em todo lugar, acontece em igreja, isso acontece em família. Gente que quer se aproveitar, gente que quer levar vantagem, gente que só pensa em si. Neemias, ele foi um instrumento de Deus, um instrumento de Deus. Agora, vamos ler aqui, a partir do verso de número 11, para a gente ir para a próxima lição. Olha o que Neemias falou. Devolvo-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras. Neemias está falando com os corruptos, Neemias está falando com os oportunistas, Neemias está falando aqui com aqueles que se aproveitaram da miséria alheia, da dificuldade alheia. Neemias diz o seguinte: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também o juro que vocês cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e também do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer aquilo que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sobre juramento cumprirem o que haviam prometido. Olha a firmeza de Neemias. Neemias chega e diz o seguinte: bom, vocês querem reconstruir a cidade de Jerusalém? Vocês querem reconstruir a dignidade de Jerusalém? Vocês querem reconstruir a família de vocês? Vocês querem reconstruir a terra de vocês? Vocês querem ser lugar próspero e abençoado? Então, muito pior do que os inimigos lá de fora, são os inimigos aqui de dentro. Vocês têm que lidar com o caráter de vocês. Vocês têm que lidar com a vida de vocês. Porque senão vocês serão presa fácil de qualquer inimigo. O maior inimigo não está lá fora, o maior inimigo está aqui dentro. O maior inimigo está dentro de você. E se vocês querem mudar a vida de vocês, comece tomando decisão pela própria vida de vocês. Comece mudando a própria vida de vocês. É isso que Neemias está falando. E Neemias disse o seguinte: se vocês querem se tornar um lugar abençoado, então sejam justos e íntegros. Devolvam a terra das pessoas. Devolvam o dinheiro das pessoas que vocês pegaram ilicitamente. É desse jeito que nós vamos reconstruir a nossa vida, colocando todas as peças no lugar, restaurando a vida, a dignidade de cada pessoa. É desse jeito que nós vamos reconstruir. É reparando as dificuldades e as lutas. Se você feriu, machucou tua esposa, é pedindo perdão, é implorando perdão. É implorando perdão do teu filho, é se dobrando aos pés do teu filho, é clamando misericórdia. É lutando para trazer dignidade, é dando para eles novamente o direito que eles têm dentro da casa. É desse jeito que nós vamos reconstruir a nossa vida. Não pensa que através do oportunismo, da corrupção, que através da opressão, você vai levar vantagem. Você pode levar por um tempo, mas a vida é cumprida. E haverá um dia em que você se arrependerá de todos os atos que você fez de egoísmo, de vaidade, pensando só em você, querendo levar e tirar vantagem. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 25. Ai daquele que machuca qualquer dos meus pequeninos. Ai daquele que se levanta para tirar vantagem das pessoas, dos mais pobres, daqueles que estão em situação de fragilidade. Ai daqueles
que querem usurpar, enganar e corromper as pessoas. Se você quer mudar a tua vida, se você quer mudar a vida da tua família, coloque correção na tua casa. Coloque as coisas no seu devido lugar. Não entre para levar vantagem. Entre para estabelecer um caminho de justiça. É desse jeito que nós vamos restaurando e reconstruindo a nossa vida. É desta maneira. Olha a lição que nós aprendemos com esse texto. Quando nos dispomos a resolver um problema, devemos chamar cada um imediatamente à sua responsabilidade de reconhecer e reparar os danos. Nós precisamos chamar a responsabilidade. Irmão com irmão precisam conversar e se perdoar e reparar danos. Marido e esposa, pais e filhos, a família. Eu, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, eu preciso, na minha vida, na minha reestrutura, na minha vida profissional, eu preciso tomar uma posição de responsabilidade, de reconhecer e reparar os danos. Sabe? Não existe, sabe? Vamos deixar isso para trás, gente. Vamos deixar isso debaixo do tapete. Vamos fazer que não tenha acontecido. Eu fiz de conta que nada aconteceu. Vamos deixar isso para trás. Irmão, não deixa isso para trás, não. Não deixa para trás, não. Isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido através de um reparo, através de uma justiça, através de um perdão. Mas tem que ser resolvido. Através de uma responsabilização, mas tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Sabe, se o filho ele vai fazendo as coisas e ele não é reprimido por aquilo que ele faz de errado, lá na frente ele se torna um bandido. Lá na frente ele se torna um mau elemento para a sociedade, ele vai trazer prejuízo para a sociedade. Por quê? Porque ele não foi cuidado dentro da sua própria casa. Ele não foi responsabilizado dentro da sua própria casa. Ele acha que pode fazer o que quer e que o mundo é do jeito dele. Então, se eu quero realmente ser o instrumento de Deus, eu preciso estabelecer um caminho de justiça. E é aqui, gente, que a gente começa a pensar se vale a pena reconstruir. Se vale a pena, vale. Se a gente está disposto a reconstruir ou não o nosso muro. Porque a reconstrução do muro da tua vida não passa só por coisas externas. Não é só pegar tijolo, massa, enfrentar os inimigos e levantar a parede. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você trabalhar o que está dentro de você. É você trabalhar o teu coração. É você liberar esse perdão. É você estabelecer esse senso de justiça. É você fazer essa conversa que precisa ser feita. É você sentar ao lado. É você se humilhar. É você mudar o teu caráter, mudar a tua vida, mudar o teu jeito de viver. Isso é mais difícil. É você consertar essas coisas. É você tirar todo tipo de corrupção, de todo tipo de levar vantagem. E você estabelecer um caminho de justiça na tua vida. Isso não é fácil. E é aqui que as pessoas param. É aqui que as pessoas param. É no capítulo 5 de Neemias que as pessoas não prosseguem. Não conseguem prosseguir. Eles estavam às portas. Capítulo 6 termina a reconstrução. Eles estavam às portas de terminar a reconstrução. Mas era necessário tomar uma posição muito importante. Porque senão o que vinha a seguir era muito pior do que tudo que eles já tinham vivido. Se eu não consertar a casa, se eu não consertar a maneira que nós vivemos, não adianta consertar as estruturas da casa. Não adianta arrumar a casa se a gente é bagunceiro. E se daqui 5 minutos nós colocamos a coisa tudo de perna pro ar. Eu preciso arrumar a casa? Claro que eu preciso. Mas eu preciso também educar as pessoas que estão vivendo ali dentro a partir da minha própria vida. Você precisa educar as pessoas a partir da tua própria vida. Comece por você. Comece por você. Você está me entendendo, gente? Mesmo que você não tenha sido culpado por algumas coisas, mas você é responsável. Porque você faz parte. Nós somos brasileiros. Mesmo que eu não seja culpado pela situação que o meu país está, mas eu sou responsável pelo meu país. Por transformar esse país num lugar melhor. Mesmo que eu não seja culpado por aquilo que foi feito na minha família, eu sou responsável por aquilo que está acontecendo, porque eu faço parte dessa família. E eu fui levantado por Deus para ser instrumento de Deus no meio da minha família, no meio da minha casa. Então, quando você se dispõe a resolver um problema, chame cada um imediatamente a responsabilidade de reconhecer e reparar os danos. Você prestou atenção, gente, no que aconteceu aqui no segredo desse texto? Neemias, primeiro, ele tem a atitude, ele toma a atitude de fazer. Começa por mim. Neemias, o que ele faz? Ele pega dele e ele reparte com as pessoas.
Isso aqui é meu, mas fica para você. Isso aqui é meu, mas fica para você. Isso aqui é meu, mas fica para você. A hora que vocês puderem, vocês me entreguem. Eu não irei cobrar juros, eu não irei cobrar vocês. Primeiro, Neemias começa com ele. Depois que ele tem atitude, aí ele vai conversar com todo mundo. Ele reúne todo mundo e diz, olha, eu fiz, mas é necessário que vocês também façam. É necessário que vocês perdoem, é necessário que vocês devolvam o que vocês pegaram que não deviam ter pego, é necessário que vocês emprestem às pessoas, porque senão nós não iremos conseguir reconstruir. Nós iremos nos tornar uma vergonha ainda maior. Por isso que é importante tomarmos a decisão de reconstruir e ficarmos firmes. E para terminar, nesta manhã, a destruição interessa sempre para quem está vivendo errado. A destruição interessa sempre quem está vivendo errado. Quem está vivendo no erro, quem quer continuar vivendo no erro, a destruição é perfeito para ele. Quem quer levar vantagem, certo? A desconstrução de um casamento, a destruição de um casamento, é vantajoso para quem não leva o casamento a sério. A destruição da família é vantajoso para quem não leva a família a sério. Certo? A destruição de uma vida profissional é vantajoso para quem não leva a sua vida profissional a sério. A destruição de uma vida, de um país, é vantajoso para quem não leva o país a sério. Para quem está vivendo errado. É vantajoso. O cara leva vantagem. Ele não quer que ninguém apareça para consertar. O cara não quer que ninguém apareça para consertar a família. O cara não quer que ninguém apareça para consertar o casamento. O cara não quer que ninguém apareça para consertar o relacionamento com o seu filho. O cara não quer que ninguém apareça para consertar o país. Porque quando aparecer, vamos se opor de alguma forma. Qualquer pessoa que queira ser instrumento de Deus e que se levantar como instrumento de Deus vai levar cacetada. Vai levar cacetada, porque tem gente que leva vantagem quando a família está destruída, quando a nação está destruída, quando a igreja está destruída, quando a cidade está destruída. Tem gente que leva vantagem. Então, quando você começa a reconstruir, tem gente que dá cacetada mesmo. Tem gente que vai dar cacetada mesmo. Por isso que você vai ter que resistir. E um determinado ponto da construção, você vai ter que lidar com as questões internas. Porque as questões internas são mais importantes do que as questões internas. Os inimigos de dentro são mais importantes para serem tratados do que os inimigos lá de fora. E quando eu falo inimigo de dentro, eu não estou falando de alguém da tua família, eu estou falando de você. Eu estou falando de dentro de você. Eu estou falando de dentro de mim, de dentro da minha vida. Os inimigos daqui de dentro são muito mais importantes de eu lidar com os inimigos aqui de fora. Porque eu só vou vencer os inimigos aqui de fora à medida que eu vencer os inimigos aqui de dentro. A vitória ou a derrota começam dentro de você. Começam dentro da tua própria vida. Certo? Então, em vez de me servir, eu decidi servir. Em vez de querer que façam para mim, eu decidi fazer. É isso que a gente aprende com Neemias nesse texto. O que é fantástico. A destruição interessa sempre para quem está vivendo errado. A reconstrução exige lidar seriamente com quem está vivendo errado, externa e internamente. Reconstrução exige que em algum ponto a gente tome a decisão de lidar seriamente com quem está vivendo errado, externa ou internamente. De chegar para a pessoa e dizer, não dá mais. Dessa maneira que eu estou vivendo e que você está vivendo, não dá mais. Dessa maneira que nós estamos vivendo, não dá mais. Nós vamos ter que consertar. Nós vamos ter que consertar. E eu quero consertar. E eu vou consertar. Comece pela tua vida. Comece pela tua vida. Deixa Deus ser bênção na tua vida. Deixa o Espírito Santo transformar o teu caráter. Transformar a tua vida. Antes de cobrar algo de alguém, não cobre nada de ninguém que você não esteja fazendo. E que você não esteja fazendo sinceramente. Não brinque com a tua vida. Não brinque com a reconstrução. Porque senão é vergonha em cima de vergonha. Não queira que as coisas aconteçam no teu tempo. Não queira impor as coisas às pessoas. Tem gente que quer impor. Tem esposa que quer impor ao marido. Marido que quer impor à esposa. Pai que quer impor ao seu filho. Filho que quer impor ao seu pai. Precisamos ter calma. Leva tempo. Leva tempo.
Aquilo que foi desconstruído para reconstruir leva tempo. Leva tempo. E o mais importante é a obra que você permite que Deus faça dentro de você. Porque é a partir dessa que todas as obras ao seu entorno também se consumarão. Que Deus abençoe a tua vida, teu coração e tua família nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você para a gente terminar esse nosso momento aqui de palavra nessa manhã. Eu quero abençoar a tua vida nessa manhã, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui ouvindo a palavra. Eu confesso para vocês que esse tempo tem sido um tempo de cura na minha vida e Deus tem ministrado muito. Palavra que nem a de hoje pela manhã é o que eu mais preciso. É o que eu mais preciso. Sabe? Deus já falou muito o que Ele vai fazer na minha vida. Agora, Deus tem perguntado para mim, Maurício, o que você está disposto a fazer pela tua vida? Porque você já perguntou para mim o que estou disposto a fazer por você, eu já falei. Você tem uma expectativa do que as pessoas façam por você? Ok. Mas o que você está disposto a fazer? Por mim e pelas pessoas e pelo projeto que eu tenho colocado nas tuas mãos de reconstruir. O que você está disposto a fazer? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para você nessa manhã. Deus diz, você já perguntou para mim. Você já sabe o que eu estou disposto a fazer. Reconstruir a tua vida. Mas e você? O que você está disposto a fazer? Gente, essa parte é muito importante porque é aqui, como eu digo sempre, que separam os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É aqui que a gente chega num ponto de maturidade, porque a infantilidade nos impede de dar o próximo passo. Somente a maturidade nos leva para o próximo passo, para concluir a reconstrução. Senão a gente vai passar vergonha mais uma vez. Se a gente não deixar Deus tratar aqui dentro, a gente passa vergonha mais uma vez. Se a gente não deixar Deus lidar com essa parte corrupta nossa, com essa parte de ressentimento nossa, com essa parte que está destruída aqui dentro, eu posso fazer o muro que for aqui fora, que ele cai. Ele cai. As coisas, elas ficam firmes ou não aqui dentro. Começa dentro da gente. Permita que o Senhor te cure nessa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito, por tua graça. Obrigado pelo teu mover neste lugar. Abençoe a vida de cada um que está aqui. Derrame o teu Espírito Santo, a tua graça, o teu poder sobre nós. Ilumina-nos, Deus, com o teu Espírito Santo e com o teu amor. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada um que está aqui. Ministra-nos, Deus, com o teu poder maravilhoso. Eu sei, Deus, que a ministração dessa manhã é uma ministração muito forte, muito difícil de ser gerida, Pai. Porque é algo que fala sobre nós. Toda espécie de corrupção, toda espécie, Senhor Deus, de dificuldade, Pai, de defeito de caráter, Pai, de desconstrução do nosso ser. Tudo é colocado à mesa. E chega uma hora, Pai, na construção da nossa vida em que nós precisamos encarar os fatos de que há muita coisa dentro de nós que precisa ser reconstruída. E até mesmo reconhecer que tudo isso que está destruído aqui fora tem a ver com as coisas que estão destruídas aqui dentro, com as coisas que nós trazemos aqui dentro da gente, de desconstruções. Nos ajuda, Pai. Abençoe cada um que está aqui nessa manhã. Derrama teu Espírito sobre cada um que está aqui nessa manhã. Quebranta-nos, Pai, com a tua graça e com o teu poder. Ajuda, Pai, cada um que está aqui nesta manhã a se fortalecer em Ti, Pai. A crescer em Ti. A ser curado no Senhor, Pai. Nós queremos ser exemplo na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Tem jeito de reconstruir? Claro que tem. Claro que tem. Mas é necessário primeiro se reconstruir. Nós não queremos, Pai, nesse processo de reconstrução que o Senhor colocou no nosso coração, nós não queremos, Pai, nos servir. Nós queremos servir. Nós não queremos levar vantagem.
Nós queremos ser instrumentos do Senhor para que todas as pessoas envolvidas sejam abençoadas. Nos ajuda, Pai. Nos molda, nos transforma. Nós nos colocamos no teu altar e rogamos a tua graça e a tua bênção nesta manhã. Ilumina cada um que está aqui e derrama o teu Espírito sobre cada um. Abençoe todos os pedidos de oração que foram feitos nessa manhã. Abençoe a família de cada um aqui, Pai. Abençoe esse sábado. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, tudo que vamos fazer para a tua honra e para a tua glória. Colocamos a nossa vida e faz o milagre que cada um aqui precisa. E ajuda-nos para darmos mais um passo rumo à reconstrução da nossa vida. Obrigado pela tua obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.